eu quero falar para vocês, o latim foi a língua internacional. Gente, precisa explicar isso, todo mundo sabe que o latim foi a língua internacional, né? O latim, durante o Império Romano, foi a língua internacional, e por isso, né, e por isso que deu origem depois ao português, ao espanhol, ao italiano, ao francês, o catalão, o galego, o toscano, e diversas outras línguas de origem latina, o romeno. E na parte leste do Império Romano, o grego foi a língua internacional. Hoje, o latim não é mais a língua internacional. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. Tá, o latim não é a língua internacional mais. Mas você percebe, olha só que interessante. Apesar do latim não ser a língua internacional, o latim influencia a nossa vida até hoje. O latim, por exemplo, é a língua litúrgica do catolicismo. Uma parte das mensagens papais, mensagens do Papa, né, ou dos papas, são em latim. O latim é importante ainda hoje. Olha, outro indício de que o latim é muito importante ainda hoje. O latim é usado para os nomes científicos, né? Então, o nome científico dos animais, o nome científico das plantas, é oriundo do latim, é derivado do latim, né? Qual é o nome científico dos seres humanos, por exemplo? Homo sapiens. Homo sapiens é o nome científico de nós, seres humanos. Homo sapiens veio do latim. O latim é importante até hoje. Outro indício de que o latim é importante, Harry Potter. Para quem gosta de Harry Potter, você já observou que os feitiços, quando o Harry Potter e os bruxos lá pegam as suas varinhas e dão os seus feitiços, os feitiços são em latim. Obviamente que eu estou falando aqui de uma ficção, né, gente? Não estou querendo dizer aqui que existe bruxaria e magia e tudo mais, mas se isso foi colocado no livro é porque o latim ainda é importante, não é mesmo? Então, o latim foi a língua internacional, não é mais a língua internacional, no entanto, ainda tem relevância. O francês foi a língua internacional. Então, para quem não sabe, o francês foi sim a língua internacional. A partir do rei Luís XIV, o francês foi se tornando cada vez mais importante enquanto língua. Na própria França, né, a França ela tinha várias línguas na França. O francês foi se tornando a língua hegemônica na França, até com o rei Luís XIV, e aí conseguiu se tornar a língua da França. Né? Depois veio o Iluminismo, né, o século das luzes, o surgimento da ciência, e toda a efervescência cultural, né, a própria da França, né, que influenciou o mundo inteiro. O próprio Napoleão Bonaparte, então o bonapartismo também foi muito importante para a força da França sobre a Europa. E eu ia falar, e a Revolução Burguesa, né, a própria Revolução Burguesa também foi muito importante para o crescimento do francês como língua internacional. Mas o francês não é mais a língua internacional. E isso é interessante porque isso é mais recente na nossa história. Se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, ou você mesmo, se você tiver mais de 50 anos de idade, o francês era muito ensinado nas escolas no Brasil. Por quê? Porque era a língua internacional. O francês ele foi perdendo força um pouco antes das guerras mundiais por conta do crescimento do Império Britânico. Então, o Império Britânico, que tinha colônias inglesas espalhadas pelo mundo inteiro, o inglês começou a se fortalecer, começou a surgir como possibilidade de língua internacional. E depois da Segunda Guerra Mundial, com a devastação, né, dos países que estavam no fronte da guerra, que é a Alemanha, a França, a Áustria, os países que estavam ali no núcleo da guerra mesmo, eles foram realmente dizimados e tiveram que gastar muita energia aí para se reconstruir. E aí nisso o francês foi perdendo força como língua internacional. Junto com isso, o inglês foi ganhando força, aí já não mais por conta da Inglaterra, mas por conta dos Estados Unidos. Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos fizeram uma campanha forte para tornar o inglês a língua internacional, enviando até professores de inglês para outros países. Tá? Existem registros a respeito disso. Então houve uma campanha aí para tornar o inglês a língua internacional e para reduzir a força do francês como língua internacional, e também uma campanha contra o Esperanto, mas essa campanha contra o Esperanto eu vou falar mais para frente. E aí o francês deixou de ser a língua internacional, quer dizer, deixou entre aspas, né? Ele perdeu a força como língua internacional, mas até hoje ele tem a sua força. Por exemplo, um centro internacional para o fortalecimento do francês, faz parte lá a França, o Canadá e outros países de língua francesa.
que tentam aumentar a força do francês, tá? Então existe um instituto, um instituto semipúblico, ele é meio público, meio privado, que tem por objetivo, olha só, um instituto internacional que tem por objetivo fortalecer o francês como língua internacional, né? Essas coisas não acontecem por acaso, gente. Tem que ter muito dinheiro financiando o fortalecimento de uma língua como língua internacional, tá? Por favor, não sejamos inocentes, né? No entanto, o francês decaiu, mas ele ainda é forte, tá? Nos Estados Unidos e nos países anglófonos, os países que têm a língua inglesa como língua oficial, o francês é a língua mais estudada, é a língua estrangeira mais estudada. Tá, desculpa, é a segunda língua estrangeira mais estudada. Perde para o espanhol, tá? Mas ainda é a segunda, é bastante, né? No Brasil, por exemplo, o francês é a terceira língua estrangeira mais estudada. Então, a primeira língua estrangeira mais estudada no Brasil é o inglês, a segunda língua estrangeira mais estudada no Brasil é o espanhol e a terceira é o francês. Isto mostra que o francês ainda tem muita força, muita força. Então, uma língua, quando ela se torna internacional, ela não deixa de ser internacional do dia para a noite, né? Não é um processo simples. Mas o francês deixou de ser a língua internacional, o latim deixou de ser a língua internacional, e lhes pergunto então, o inglês vai deixar de ser língua internacional? Aliás, a pergunta não é essa, a pergunta é, o fato de que o francês deixou de ser a língua internacional, o fato de que o latim deixou de ser a língua internacional, é uma semente de futuro que nos diz, de futuro que nos diz que o inglês, em algum momento, deixará de funcionar como língua internacional? Me responde aí, no chat nosso. Você acha que isso é uma semente de futuro? Gente, então isso para mim é claramente uma semente de futuro, de que o Esperanto de que o inglês vai deixar de ser a língua internacional no futuro, tá bom?